Olá, olá, vamos para a nossa sétima devocional. Eu tenho certeza absoluta como Deus tem falado aos corações daqueles que estão acompanhando essa devocional. O tema de hoje é o segredo da identidade ferida que Deus restaura. Isaías 43, versículo 1 e versículo 2. Vamos primeiro ao versículo 1. Diz assim, ó: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Preste bem atenção, gente. Quando a gente ler esse texto, nós começamos a entender que o profeta Isaías, ele está sendo aqui, ele está ouvindo Deus falar com a nação de Israel. E mesmo Israel sendo um povo quebrado, falho, errante, Deus ainda via eles ali como um vaso na mão do oleiro. E Deus ali, e o foco ali era Deus restaurar a identidade, mesmo após traumas, perdas e rejeição da nação. E quantas vezes Israel foi chamado por um outro nome? E é isso às vezes que acontece com a gente. Quantas vezes ouvimos vozes que nos rotula? Quantas vezes após uma traição, humilhação ou uma perda, nós começamos a acreditar que somos aquilo que vivemos, o trauma que nos disseram. Mas uma voz mais antiga que o trauma, mais poderosa que a dor, é a voz do próprio Deus. Isaías 43, Deus fala com o povo quebrado pelo exílio, ferido pela idolatria, marcado pela vergonha, mas ele o chama ainda pelo nome e reafirma a identidade, dizendo, ó, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, chamando pelo nome. Não temas, porque eu chamei-te pelo teu nome, que tu és meu. Em outras palavras, independente do exílio, independente da idolatria que você viveu, independente de tudo que você está vivenciando, você ainda tem identidade. E eu te chamo pelo teu nome. Por mais que tenha colocado outro rótulo em você, um outro nome em você, te apelidado ou pseudônimo com um nome falso, pseudônimo que é o nome, né? Que é um nome falso, mas você ainda tem uma identidade. No hebraico, mas agora assim diz o Senhor, está escrito assim, ó, Veratá Kor-Ramá Adonai. É como é uma expressão usada em momento de intervenção divina. Mas agora, assim diz o Senhor. É como dizendo aqui, até aqui você ouviu algumas coisas. Até aqui te rotularam com alguns nomes. Até aqui te chamaram com outros nomes. Mas agora, assim diz o Senhor. Veratá Kor-Ramá Adonai. Mas agora, assim diz o Senhor. Uma intervenção divina. É como se Deus dissesse assim, você ouviu vozes do passado, mas agora é eu que vou falar. Como te criei, te formei. O verbo criar aqui é o mesmo verbo usado lá em Gênesis, do criar, barar. É aquilo que traz do nada. É o fazer do nada. É o criar do nada. É o aparecer do nada. Quando Deus fala para Israel, te criei, está dizendo para Israel uma coisa, estou te trazendo do nada. E depois fala, te formei. O verbo formar, no hebraico, yatsá, que é a palavra usada para oleiro, moldando o barro. É a mesma raiz lá de Jeremias 18. Então está dizendo que Deus não só criou Israel para um propósito, mas também moldou, formou Israel, mesmo Israel passando pela dor. Então, na cultura judaica, gente, o nome, ele carrega uma identidade, carrega uma missão, carrega uma profecia. Então, Deus está dizendo, mesmo quando você se esqueceu de quem era,
eu nunca esqueci quem te chamei para ser. Era isso que Deus estava falando para Israel. A ferida de Israel não mudou o valor dela. A ferida da nação não mudou o valor da nação. Ou seja, você pode ter sido rejeitado, humilhado, esquecido, mas você continua sendo barro nas mãos do olheiro. E se você é um vaso na mão do olheiro, um barro nas mãos do olheiro, Deus não vai te jogar fora. Deus não joga fora vaso quebrado. Ele refaz, ele remolda e ele renova. O trauma vai tentar marcar sua identidade, mas o Criador, ele já escreveu algo eterno sobre você. Preste bem atenção, o vaso, o barro, ele passa pelo fogo, mas o fogo não é o fim. O fogo é só o processo. Então, quando passares pelo fogo, não te queimarás. No pensamento hebraico, fogo é símbolo de purificação, símbolo de presença. Lembra de Moisés lá na sarça ardente no Sinai? Então o fogo não vem para destruir, mas vem para purificar e revelar quem você é. O trauma te tocou, mas não te consumiu, porque o fogo que te cerca é também o fogo que te cela. Guarda isso. O trauma te tocou, mas não te consumiu, porque o fogo que te cerca é também o fogo que te cela. A rejeição humana, Israel passou por rejeição, não anulou por ele ser eleito. Jacó foi trapaceiro, Israel foi infiel, mas mesmo assim Deus diz, tu és meu. A aliança não foi quebrada, a identidade foi ferida, mas não foi perdida. O que os homens desprezaram, Deus chamou de precioso. Você ainda é chamado pelo nome no céu, mesmo que tenha sido esquecido nessa terra. Não importa o quanto tentaram te apagar, não importa quantas vezes disseram que você não era suficiente, você continua sendo quem Deus diz que você é. Deus não restaura apenas o que você perdeu, Ele restaura também quem você é. Hoje Ele sussurra nos seus ouvidos sobre a sua identidade, Ele te diz, tu és meu, eu te criei, eu te formei, eu te remi, eu te chamei pelo teu nome. Mesmo quebrado, você ainda é um vaso nas mãos do olheiro, e vaso na mão do olheiro ainda carrega missão, ainda carrega propósito, ainda carrega destino. Deus tem algo com você, mesmo quebrado tu estando. Deus te abençoe com essa devocional de hoje. Paz.